Na grande Petrobras. Abraço, Gel. Olha, nosso convidado hoje aqui é o presidente do Centro de Estratégia de Recursos Naturais e Energia, o CERN, Jean Paul Prats. O acelerado crescimento da micro e mini geração distribuída está na mira. Baixa um pouquinho o BG. O acelerado crescimento da micro e mini geração distribuída está na mira de autoridades e associações do setor elétrico. Os cortes são uma realidade hoje nas principais usinas, inclusive eólicas. E é um assunto que está ganhando corpo e foi levantado já há algum tempo pelo presidente do CERN, Jean Paul Prats. Ele está aqui com a gente. Jean Paul, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Duda, Pedro. Opa, microfone. Peraí. Vamos, deixa eu ver aqui. Falha técnica aqui. Tá no ar. Estamos no ar. Tá, ok, agora vamos lá. Vamos lá. Jean Paul, é porque eu tenho um retorno aqui e eu sei quando está no ar. Vamos lá, bom dia. Tá. Agora sim, vamos lá. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Duda. Bom dia, Pedro. De fato, ontem, finalmente, a crise da eólica e do corte de geração chegou ao Jornal Nacional. Então, agora eu espero que a gente vá começar a falar sobre isso seriamente, porque nós estávamos até na Petrobras, e o Diógenes estava lá comigo, e eu, particularmente, me desconectei um pouco dessa situação. Mas já há 2 anos, nós estamos tendo cortes abruptos e gigantescos na geração aqui eólica e solar dos nossos estados do Nordeste Setentrional e da Bahia também. A Bahia, inclusive, é um dos que mais sofre com esses cortes. E o que é isso? Não só as linhas de transmissão ainda têm deficiências, que é aquele velho problema, mas que já foi bastante resolvido, como agora existe um novo problema. Como a eólica, o vento sopra quando quer, e o sol brilha só de dia, né, e até lá para as 4, 5, 6 horas da tarde começa a diminuir, nós temos uma variação na geração ao longo do dia. E isso coincide com, quem está em casa vai entender, o horário de pico da demanda elétrica de todo mundo. Quer dizer, qual é o horário de pico do Brasil, a curva máxima? À noite. É à noite, quando todo mundo chega em casa, liga o chuveiro elétrico, começa a fazer comida, liga a televisão, liga a luz, toda a família está em casa, enfim. Então, a grande demanda residencial capilarizada no Brasil todo é justamente nesse horário. E é nesse horário que a solar sai do sistema. Como a solar na casa das pessoas e o mercado livre de energia cresceu muito rápido nos últimos anos, isso não foi devidamente controlado e o sistema não consegue absorver essas grandes variações. Então, além do problema de linha de transmissão, que era histórico, que diminuiu, agora nós temos o problema da chamada intermitência, que pisca para cima e para baixo a oferta de energia. Isso leva com que a gente tenha as eólicas e as solares, que estão tidas como vilãs nesse processo, e está errado, cortadas. Então você não vai ligar para cada pessoa de casa e dizer, corta aí a sua solar e tal, etc. Você vai ligar para as usinas grandes e dizer, olha, deixa ela parada aí, trava a turbina eólica, porque você não pode gerar agora, porque nós estamos com uma sobreoferta. E isso tem causado prejuízos enormes, né? Exatamente. Causado instabilidade no setor, né? O Parque da Serra do Mel, por exemplo, está cortado em alguns dias 80% da geração. Ora, isso ao longo de 2 anos, Diógenes, acaba com a empresa, acaba com o projeto, acaba com o empreendimento. Assim mesmo estão honrando pagamentos locais, com os produtores rurais, etc. Tudo. Outros parques, principalmente solares, estão cortados em 90% na data da inauguração. O cara inaugura o parque solar, no dia seguinte o ONS liga para lá e diz, olha, desliga e para de gerar 90% do tempo. O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O ONS é como se fosse um guarda de trânsito. É ele que diz, você gera, você não gera, para, segue. Ele coordena as estradas da energia, que são as linhas de transmissão. Então, qual é a solução disso? E por que isso está levando 2 anos? Bom, a meu ver, e é o que eu tenho falado várias vezes, esse processo não era imprevisível. Não era alguma coisa imponderável. Para pelo menos um personagem, governo. Porque o governo recebe todas as informações. Governo Federal. Ministério de Minas e Energia, ANEEL, ONS, tem 4 coisas lá que tomam conta da área de energia, EPE. Então, 4 entidades. Qualquer usina elétrica pequena, mesmo essas que a gente instala nas casas, tem um númerozinho lá na ANEEL. Portanto, esse crescimento não foi descontrolado. Ele pode ter sido desordenado, mas descontrolado não foi. Alguém está lá controlando e sabendo que está havendo um crescimento que hoje chega a 40 gigawatts instalado no teto das pessoas. Sabe o que é 40 gigawatts? Quase 4
Itaipus. Exatamente. Quase 4 Itaipus instaladas nos telhados das pessoas. Ah, gente, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Todos nós somos a favor. Mas isso requer investimentos, mecanismos para a gente poder receber essa energia durante o dia, quando o cara não está gerando para ele, que ele saiu de casa. Você deixou lá o painel. Você está devolvendo energia contra o crédito no mês seguinte. Não é assim que funciona? Pois bem, essa energia é uma usina. São 4 usinas de Itaipu, que a EPE não considera como geração. Sabe como ela considerava? Redução de demanda. Aí qual a solução? Porque a gente tem a constatação do problema e algumas associações e os especialistas, você é um deles, apontam soluções para isso. Quais são as soluções viáveis? Muito rapidamente. Curto prazo, instalação de equipamentos, que tem nomes complicados, como compensadores síncronos, estabilizadores, digitalização de rede, enfim, mas equipamentos são instalados nas subestações, esses lugares onde chegam as linhas de transmissão, que a gente vê na estrada, aqueles conjuntos grandes de fios chegando tudo num lugar só. Aquilo é a subestação. Aquilo sobe energia para a rede de alta tensão ou desce energia para distribuir nas cidades. Ali podem ser instalados equipamentos que ajudam a estabilizar esse processo. Há também sistemas de baterias, porque aí você consegue, nas grandes centrais, tanto solares e eólicas, durante o superávit de geração de energia, você pega aquela energia sobressalente, estoca em baterias e solta quando você precisa. Você falando em bateria, me lembrei daquela declaração polêmica, quando a presidente foi ridicularizada, da história de estocar vento. Na verdade, ela queria falar disso. Exatamente, era exatamente isso. Baterias, só que ela não usou o termo bateria. Ela explicou mal, se expressou ali de alguma forma e aí cortaram o vídeo para variar. Então, ela disse, eu não consigo estocar vento, então eu preciso justamente despachar termoelétricas a gás. E ela se lamentava de não poder estocar vento, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está dizendo o seguinte, se as eólicas e solares, no período que elas geram mais e a gente demanda menos, puderem pegar aquela energia e colocar numa bateria, ela solta de noite, por exemplo, ou ela solta na hora do pico. Né? A energia na bateria ela é controlável, a energia do vento não. Então, na verdade, é estocar vento e estocar sol. Bateria, e o que mais? Isso primeiro, curto prazo, primeiro ciclo que não resolve tudo, mas resolve o radical do corte agora. Segunda coisa, de médio prazo, começar a instalar, e aí está na moda falar nisso agora, demanda de energia nos pontos de origem da energia renovável. Vantagem para nós, estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, Maranhão. Data centers, por exemplo. O que são os data centers? Processadores de dados. Eles guardam e circulam esses dados que a gente usa para IA, para criptomoeda. E eles precisam de muita energia. A sua nuvem que você usa lá do Google, do Microsoft, do sei onde você guarda lá seus arquivos de Word, Excel e tudo isso. Então, numa nuvem e tal. Isso está guardado fisicamente num data center, num centro de processamento de dados, que podem ser instalados próximos dos lugares de energia renovável, porque o consumidor final disso, lá na Suíça, na Alemanha, na França, no Brasil mesmo, daqui a pouco, já está fazendo isso, mas daqui a pouco vai ser massivo, exigir que a energia que circula aqueles dados não seja energia não renovável. Em linha com o que você está dizendo... Não seja energia renovável. Em linha com o que você está dizendo, a manchete da Tribuna hoje, Rio Grande do Norte busca implantar cabos submarinos para atrair data center. Exatamente, então, tá dentro desse contexto porque um dos critérios, fazendo um parênteses sobre data center, quem se interessa nesse ponto, tem 3 critérios importantes para data center. Um é exatamente a latência, que é a demora que o dado leva para chegar no ponto de origem e ponto de destino. Então, nós precisamos igualar a vantagem à fortaleza, e essa luta pelo cabo submarino vai começar agora toda uma novela em cima disso, que quando a tribuna coloca a pauta, todo mundo começa a falar, e vai ter 1000 padrinhos, etc. Nós estamos falando há anos que a gente está dizendo, olha, e justiça seja feita, alguns empresários da Fierne também, da Comissão de Recursos Renováveis, Sérgio Azevedo, o próprio presidente Sirquis, nós queremos ter pelo menos, cabo submarino, chegando aqui, porque aí a latência é menor. Fortaleza é o ponto do Brasil onde é a menor latência de circulação de dados para a Europa e Estados Unidos, porque todos os cabos chegam em Fortaleza. Então, isso é importante, latência. Segunda coisa, segurança. O Nordeste e os nossos estados estão preservados quanto a invasões, terrorismo, segurança física e segurança de dados. E o segundo, se não o primeiro fator, energia renovável. Porque ninguém vai querer depois fazer sua imagenzinha de IA bacana, gastando muito mais energia do que você gasta com uma procura no Google,
sabendo que você está queimando carvão, petróleo ou gás natural mesmo, que o Brasil tem pouco, para fazer aquela imagem de ar. E nesse aspecto o Rio Grande do Norte tem grande Sobrando. vantagem, é um dos grandes atores, né? Exatamente. Sobra energia, somos seguros, um território seguro fisicamente contra militar, invasão militar de outros países, terrorismo, terremoto, enchente, essas coisas todas. E já temos latência baixa, porque estamos perto de Fortaleza, o raio já favorece. Proximidade ainda favorece. Mas se tiver um cabo submarino, aí é show. Aí a gente consegue ser um dos melhores lugares do mundo para se instalar data center. Você está falando de cabo submarino, qual é a chance da gente contratar Aquaman e o Príncipe Namor para nos dar uma consultoria dessa concorrência do Ceará? É importante, olha, deixa a dica aí para contratar o Aquaman. Só não pode usar aquele submarino que o cara foi procurar o Titanic e afundou. Né? Tem que ser só os dois super-heróis. Estou brincando. Mas assim, é um assunto que está na ordem do dia, né, Jean Paul? E é muito importante porque tem coisas que vão ter reflexo econômico, consequências econômicas aqui no Rio Grande do Norte. Eu diria mais, é a saída que a gente tem para um novo ciclo econômico. Eu esqueci de falar a terceira fase, são três fases. Segunda fase, essas demandas rápidas de curto prazo, de médio prazo, aliás, que dá para fazer, e o longo prazo, Jorge, que é o sonho de consumo da gente. Qual é? Indústria verde. É a gente ter siderúrgica, aço verde, tudo que é eletrointensivo, que hoje é feito com combustão, de alguma forma, daqui a 15, 20, 30 anos, tudo isso vai ter que ser energia renovável. E aí o grande, né, é o hidrogênio verde. É hidrogênio verde para levar para lá e para cá essa energia, numa forma de estocar também vento e sol, né, na forma líquida do hidrogênio. E é você usar diretamente a energia abundantérrima que a gente vai ter aqui no offshore, porque aí você tem que ir para o offshore, porque aí é muitos gigawatts, não é isso que a gente tem, que já é gigante. É 4 vezes isso. Mas a gente tem potencial de geração de energia, eu digo, quase infinito. Então você vai poder trazer indústrias verdes para cá. Deixa eu anotar, porque eu vou usar no meu vocabulário abundantérrima. Abundantérrima. Eu nunca usei essa palavra. Você sabe que tem um grande... Você sabe que tem um né? brocado latino, os advogados estão ouvindo aí, aqui de Natal, vão gostar. Quod abundat non nocet. O que abunda não prejudica. Vivendo e aprendendo. Jean Paul Prats. Agora vamos falar de política, né? Falamos de energia, falamos de um assunto que Jean Paul, ele deita e rola, porque é um dos grandes especialistas do Brasil, reconhecidamente, na área de petróleo, gás, renováveis, Jean Paul. Mas vamos falar de política, porque nós estamos no ano pré-eleitoral, já estamos no segundo semestre, o ano que vem, o grande assunto é eleição. E você cuidou aí da sua pessoal, profissional nos últimos meses, deixou isso claro, inclusive, nas entrevistas que concedeu ao longo desses meses, inclusive a gente aqui, mas está chegando aquela hora das decisões. E você tem recebido partidos políticos. Só semana passada você teve com a turma do Partido Verde, PCdoB, se reuniu com o MDB, tem conversado com outros atores do PDT. O que é que vai fazer Jean Paul Prats em 2026? Você já decidiu? Pois é, isso aí. Eu estou tratando disso com muito cuidado, como eu falei para você da última vez que esteve aqui, com Duda também. Primeiro, esgotando todas as possibilidades, estou falando da política, claro, profissionalmente você já disse, né? Mas politicamente, de conversas com o PT, com a governadora Fátima, que é uma líder, para mim, a líder importante, que me deu a chance de estar, e eu não quero parecer absolutamente mal agradecido, nem absolutamente ingrato em relação a isso, ao PT e à Fátima. Ocorre que cada vez mais a gente vai percebendo também quando tem chance, quando é chamado, quando tem uma oportunidade nova ou não, né? Já houve episódio na época da candidatura ao Senado, da reeleição, digamos assim. Eu estava no mandato, tinha direito, até por uma regra consuetudinária do próprio partido. Isso em 22, né? Em 22. Houve um arranjo diferente, eu topei esse arranjo também, não vou aqui dizer que injustiçado, não estou choramingando, nada disso. Foi um arranjo, todos nós concordamos com aquele processo, uma estratégia. Trouxemos Carlos Eduardo para a chapa, eu fui candidato suplente dele, mais uma vez como fui com Fátima, e fomos para a eleição, só que ele perdeu a eleição, nós perdemos aquele mandato, perdemos a cadeira do Senado para o outro campo. Então não foi uma estratégia boa. No caso, o campo da direita. O campo conservador, de direita, como queiram chamar. Rogério ganhou de Carlos, né? Ganhamos governo, tudo bem, mas perdemos a cadeira do Senado. Quando eu, na época, achava que a gente poderia ganhar dos dois.
Mas, enfim, está passado. Agora, em outra oportunidade, a gente dialogou, mas eu não tenho visto absolutamente nenhuma chance. As janelas estão ali meio fechadas. Então, comecei então a confirmar conversas com outros partidos, porque os partidos começaram a chegar também, né? E dizer, olha, o Jean está lá, não sai para nada no PT, por que não? Vamos lá conversar com ele. Vieram conversar primeiro o MDB e o PDT, depois agora, mais recentemente, o PV e depois o PCdoB. Os dois últimos são, na verdade, da própria federação em volta do PT. Então, os cálculos que têm que ser feitos têm que considerar que todo mundo é candidato junto, embora os recursos estejam mais ou menos divididos. Todo mundo e é a grande candidato liderança junto. É Fátima Bezerra, né? Vai depender muito da decisão dela. Porque não tem nada né? de errado, pelo contrário, né? Se não tem espaço na legenda principal, vamos aqui para uma ou duas da mesma federação. E o outro círculo próximo do campo, já que eu também disse que uma das condições básicas é não mudar de campo, não vou mudar de campo a essa altura da vida, eu faço política porque eu gosto, porque eu acredito, eu não faço política porque eu preciso da política para ter um salário, para ter um cargo. Então eu faço por crer mesmo nas minhas ideias, na minha ideologia, não tiro ideologia da mesa, né? Agora, tenho minha forma de fazer isso, não é necessariamente do jeito de outras pessoas. Então você se mantém no campo da centro-esquerda. Exatamente. Que é o que você eu sou uma pessoa de esquerda. É de esquerda mesmo. Agora, eu posso ser de esquerda num partido de centro-esquerda ou de esquerda num partido de esquerda. O espectro da esquerda é o espectro que acredita na força transformadora do Estado Nacional, do Estado federal, estadual e município, da força do Estado, se bem gerido, com ética, com honestidade, com eficiência, a favor das pessoas. Levando em conta isso. Isso é esquerda. Levando em conta isso, você afunila para quais partidos? Hoje, qual é a sua decisão? Hoje estão numa semifinal, PCdoB, PV, de um lado, como federação, PT, PDT e MDB, sem estar na federação. Todos, note, no campo da esquerda ou da centro-esquerda, junto com a governadora aqui no Rio Grande do Norte e junto com o presidente Lula no Brasil. Então, essa é a história das legendas. Então, são duas decisões. Uma é para que legenda você vai, a outra é o que você desejaria ser ou ser candidato, etc. e tal. Eu comecei com a legenda porque eu sempre disse e mantenho que a legenda é o time que você escolhe para jogar. E depois que você escolhe aquele time, ou é escolhido por aquele time, comparando com o futebol, você vai ver bem facilmente, o time vai lá e te contrata. Não é você que se escala no time. Você chega no time, vai encontrar um técnico, vai encontrar uma comissão técnica e eles vão dizer, olha, você vai jogar na ponta esquerda. E qual é o time que vai lhe contratar? Pois é. Essa decisão, como eu disse, está na semifinal. São quatro, tem confronto direto de federação e tem confronto direto de não federação. E pelo visto, o PT já está decidido. Você sai do PT. Infelizmente, até que eu tome a decisão final e mande uma carta ao presidente nacional do PT, eu ainda estou conversando com 2 ou 3 pessoas do PT nacional, que ainda me pediram para esperar mais um pouco para falam que você poderia repetir a eleição de Fátima para os Senados. Ela senadora, você como primeiro suplente. Isso foi colocado na mesa em algum momento? Essa possibilidade foi lhe negada? Hipóteses, possibilidade para que o partido escolha. Eu não sou daqueles, embora muita gente esteja acostumado com isso, de chegar no partido e dizer eu quero isso, ou isso me atende, senão eu vou. Porque quando você diz me atende, parece que você vai tomar uma coisa, vai fazer, ameaçar alguma coisa, vai fazer alguma coisa terrível. Eu não tenho nada para fazer de terrível contra ninguém. Então eu coloquei essa possibilidade como estratégia, como você acabou de colocar aqui no seu editorial. Você acabou de fazer a análise que eu fiz naquela época, 2 meses atrás, dizendo nós temos 3 vagas, 3 disputas para o Senado. Aliás, 3 disputas para o Estado também, 3 chapas. E para o Senado tem uma pessoa que saiu muito na frente, com méritos dele. Stevenson, Valentim. Depois tem as duas, a senadora e a governadora disputando a mesma vaga. Então como é que fica isso? Nós precisamos ter uma estratégia, alguém tem que ter uma estratégia para ganhar do outro, né? E pode ser no photochart, ou seja, num milímetro ali de distância, porque é primeiro turno, acabou, não é isso? Então, mas não houve resposta da governadora em relação à primeira suplência. Até agora nós não tivemos a segunda conversa para saber se esse processo daria certo ou não. O que é certo é que também, em função do tempo decorrido desse processo todo, eu tomei a decisão de me disponibilizar, ainda sem as legendas definirem por mim ou eu definir-me por elas, ir para alguma
eleição majoritária, preferencialmente o Senado Federal. Então você está afunilando as conversas no sentido de disputar o Senado. Exatamente. Nas eleições de 2026. Porque quando as legendas me procuram, elas também dizem, vem cá, e o que é que você acha que pode ser? Né? Não é o que você deseja, porque, como eu disse, eu não acho que assim, política se faça assim, mas o que é que você disponibiliza para o partido? Eu digo, eu tenho a preferência de estar no campo majoritário da eleição e não no campo proporcional. Portanto, não para deputado ou deputado estadual ou deputado federal, embora isso não esteja excluído. Mas, em princípio, eu gostaria de largar nesse processo de chamada pré-campanha ou pré-pré-campanha, né, como candidato majoritário. E aí você precisa ter seu nome nas pesquisas de opinião. Exatamente. É isso que você está colocando para os partidos. Diga, Pedro. Exatamente. O que você está dizendo, então, Jean, é que você é candidato ao Senado. Em princípio, sim. O que eu estou dizendo também é que, ao longo do processo, as coisas podem, de acordo com a legenda, de acordo com as estratégias, ser alteradas. Tá. Mas eu gostaria, eu fui ao Senado, inclusive, essa semana, fui conversar com meus colegas, fui muito bem recebido, fui conversar com o presidente Davi Alcolumbre, com quem a gente tem uma grande amizade, o presidente Rodrigo Pacheco, outros senadores do PT, inclusive, senadores do campo, nosso E o senador que é que eles Contarato. acham? O que é que eles disseram para você? Ah, bom, aí se depender deles, eu já estaria lá, né? Porque eles dizem todos que eu tenho que voltar, que eu tenho que estar lá, que eu tenho que estar junto. Mas não são eles que decidem, é o povo do Rio Grande do Norte. Então eu preciso refazer o recall todo, fazer uma consulta também a bases que eu também tenho individualmente e partidariamente, para saber se se encaixa isso também ou não. E também não pode ser um processo belicoso, não posso sair brigando com o PT e nem quero, nem tenho razão para isso. O PT Mas não foi não é o responsável PT que por está nada. brigando com você? Não, também não está brigando, ele simplesmente não está me dando te dá a legenda. não tem, Mas alguma coisa, ao não lhe te dá nada. ignorar, ao Isso. lhe ignorar, e aí para muita É. gente você foi escanteado nesse processo da majoritária do Estado. Quer dizer, isso não foi um sinal de, pelo menos, de má vontade? Mas quem tem que julgar isso não sou eu, são as outras pessoas, são as pessoas que estão nos assistindo. Eu não vou ficar aqui chorando, eu fui injustiçado, eu fui abandonado, não cabe a Isso mim lhe fazer causou alguma mágoa? Zero mágoa, isso é um processo político, Mas é a você preferência também- deles. Mas você não Mas- gostou. Eu lembro que na época que você soube do lançamento, por exemplo, de Cadu Xavier para o governo do Estado, você deu umas declarações que não escondeu a contrariedade Não da era época. contrariedade, era a decepção de que a decisão de um partido como o PT, que diz que toma decisão pela base, tenha tomado essa decisão pela cúpula. Tá, mas Só era, isso. Mas era um tom duro. Claro. Era um tom duro. Porque é um tom, mas é diferente, é um tom de decepção, não é um No tom caso, de revolta, você nem não de foi- choro. Você não foi nem ouvido, Jean. Não tem sido Não. nem ouvido. Não, de maneira nenhuma. De maneira Jean, nenhuma. e O durante- que me decepciona um pouco, porque não é o fato de ser ouvido ou não, é porque eu, para ser suplente da candidata Fátima Bezerra, eu concorri a uma eleição interna. Na época da primeira eleição. A você base junto com ela. decidiu, com base naqueles crachás levantados nas reuniões do PT, faz isso. Para ser candidato a prefeito de Natal, que aliás eu saí em 15º, cheguei em segundo, eu também fui eleito. Teve 2 candidatos. Teve uma a mais- votação interna no PT. Teve uma votação interna. E para governador e para Senado, segundo voto, mesmo que se admitisse que Fátima claramente tem direito à cadeira, à primeira vaga, né, e tal, não teve nada. Teve uma discussão de gabinete. E que depois foi imposta via Instagram aos demais. E ninguém falou nada. E tá todo mundo. E quem está ouvindo no interior e na base do PT em vários lugares sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Porque ficaram sabendo pela imprensa. Duda. E veja que eu não tenho absoluto. Outra coisa, ressalva importantíssima: zero chance de eu reclamar de Cadu. Cadu é um cara sensacional, excelente candidato, tudo bem. Talvez não tenha decolado aí na velocidade que se esperava, mas pode decolar, pode fazer bonito. Apoio tremendamente, já está decidido. A minha não revolta, a minha decepção foi que o processo de decisão, talvez porque tenha que ter sido Processo rápido. interno. Alguém não explicou até hoje por que aquele processo foi daquele jeito. E descartando Walter antes dele ter anunciado, é bom que se diga, aquela entrevista minha foi antes de Walter dizer claramente para a imprensa, eram só boatos, que ele não seria candidato. Tanto que eu dizia, isso é um desrespeito com o vice-governador e um desrespeito com o presidente da Assembleia, que estão na linha de sucessão. Então eu fiz uma reclamação totalmente dentro da regra.
totalmente possível. Eu só disse o que todo mundo está com vontade de dizer e não disse. Duda. Jean, pegando justamente esse gancho, durante todo esse processo de decisão, se fica, se sai, como você tem visto essa pré-campanha do PT ao governo do estado, o próprio Cadu, que já tem feito uma pré-campanha, e o próprio Walter, né, que segundo o Garibaldi, que foi entrevistado aqui na nossa bancada, você disse, né, foi descartado, mas tinha ali uma vontade. Como você tem acompanhado esse processo? Uma correção. Eu não acho, pelo menos o que chegou à imprensa, a todos nós, foi que ele não é que ele tenha sido descartado. Ele se descartou. Ele mesmo disse que não seria candidato. Então é bom retificar. Você fala Walter, né? Há controvérsia, não, eu está sei sofrendo muita pressão. Inclusive, falando o que ele disse. O que ele disse. Inclusive na tarde, depois que eu dei aquela entrevista na Ruth na segunda-feira. E ele só não disse isso uma vez, já disse várias vezes. Exatamente. Não, tudo bem. Então, tudo isso. Agora, como é que eu vejo a campanha? Acho que está boa. Acho que não está em campanha também. Eu preciso dizer isso. Ninguém é candidato. Todo mundo é pré-candidato ou indicado do partido, coisa assim. Então não há uma campanha aberta. Mas acho que está bem. A governadora está se recuperando, a governadora está entregando as estradas, está fazendo uma comunicação de governo bem melhor, aliás, como só é acontecer numa reta final de governo mesmo, começando a entregar coisas. O governo no começo nunca tem muito o que dizer, mas agora já no segundo mandato, finalizando o segundo mandato, tem muita coisa aí que ao longo de 6 anos, né, aconteceu. Então tem que mostrar isso, para que não digam, como eu já ouvi dizerem várias vezes, a governadora não tem uma obra significativa, a governadora não construiu nada. Tem um monte de coisa que está aí, escolas reformadas, estradas, infraestrutura, o Estado mais competitivo para investimento, novos programas fiscais de atração de investimento, enfim, tem muita coisa. Agora tem que ser explicada e detalhada para a população entender o que aquilo afeta a vida dela. Mas em Cadu, especificamente, você vê potencial? Potencial eu vejo perfeitamente. Há muitos secretários bem-sucedidos aí. O melhor exemplo que eu posso citar aqui, que é meu amigo pessoal também, é Rafael Fonteles, governador do Piauí, que o Wellington Dias colocou lá. A diferença, o grande desafio de Cadu, em comparação com Rafael Fonteles e Jerônimo lá na Bahia, é que os governadores estavam numa posição bem melhor de aceitação popular. E de liderança o Wellington estava com 89% de aceitação positiva. Camilo Santana, lá no Ceará, que também fez o governador Eumano, ele estava com próximo 90% de aceitação. E a comparação com Fonteles é interessante, porque Fonteles era da área exatamente da equipe econômica do Wellington. E eu os conheço muito bem, porque fui relator daqueles projetos de preço de combustível final do governo Bolsonaro, e todos tinham reunião comigo, porque eles faziam parte do CONFAS. Rafael era o presidente da época do conselho lá do secretário Rafael de Fazenda. Fonteles, que hoje é governador do Piauí. Muito bom, por sinal, e que trabalha muito bem. E Cadu pode fazer isso. O desafio de Cadu é o mesmo que eu já tive no passado e ainda tenho. Quer dizer, se tornar conhecido, mostrar que aquele perfil é mais útil do que o perfil que fala com o dedo em riste, prometendo coisas que não vão acontecer nunca. Jean Paul, tenho mais um minuto e meio aqui. Só resumo da ópera. Você, depois de conversar com os partidos, está caminhando para uma pré-candidatura ao Senado da República. Resumo da ópera. Quer seu nome nas pesquisas e só vai definir entre MDB e PDT. É isso? Você, como sempre, fazendo a síntese perfeita. Por isso que eu deixei para você essa notícia em primeira mão. Essa notícia está sendo dada em primeira mão. É o próximo passo. Meu Deus, muito obrigado, senhor. Porque ele vai em todos os lugares. Olha a imagem. Ele vai em todos os lugares. Ele vai em todos os lugares, dá entrevista, solta um furo. Esse negócio de dar furo não é comigo. Dá furo para todo mundo, mas aqui... Quem tem que dar furo são jornalistas, não sou eu, não. Quem tem que dar furo são... Na verdade, existe um tempo certo para cada coisa. Eu estou evoluindo como eu acho que tem que ser. Alguns podem até achar que é demorado e tudo, mas no meu caso é complicado. Eu preciso cuidar da minha vida profissional. Jean é candidato a senador. Estou me colocando à disposição das legendas para a chapa majoritária, preferencialmente o Senado, porque acho que eu posso fazer um trabalho e já mostrei que conseguia fazer o trabalho. Então acho que vale a pena tentar, com as legendas, que a gente consiga fazer uma chapa auxiliar, né, para o Senado, já que, inclusive, você caracterizou bem, 3 chapas para governo e para Senado, ninguém tem segundo voto. Ninguém, nem Stevenson. A gente vai agradecer a presença de Jean Paul Prats aqui no nosso programa. Porta aberta aqui para a gente conversar mais sobre política, sobre economia, que é o que você gosta muito também. E deixa eu falar só uma coisa rápida. Agora eu vou para a Assembleia Legislativa discutir isso que a gente falou, do corte de energia, que é muito importante, iniciativa do deputado Hermano.
E mais tarde vou estar em São Fernando, inaugurando mais uma das areninhas potiguares, que é a coisa que tem me feito circular pelo estado. São 72 areninhas em todo o estado sendo entregues. Mais ou menos 20 já foram entregues, mais ou menos 50 ainda por entregar. Boa viagem, obrigado e até a Obrigado, próxima Jean. entrevista. Até Um abraço, mais. pessoal. Valeu, bom dia. Bom Bom fim de semana. final de semana a todos. Leu agora RN, né? A coluna de Pedro.